Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a disciplina História Medieval. Eu sou a professora Patrícia Graziela Gonçalves, mestre em História, e estarei com você nos 4 encontros dessa disciplina. Uma disciplina pela qual eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande, e eu espero trazer aqui para você discussões extremamente pertinentes, que façam com que você tenha condições também de produzir conhecimento acerca dessa temporalidade que ficou conhecida como Idade Média. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre a transição da Antiguidade para a Idade Média, ou seja, nós vamos analisar ali o contexto que abarca os séculos 3 até o século 7, século 8 da nossa era, em que nós temos a crise do Império Romano, as invasões dos chamados povos bárbaros, o surgimento do cristianismo e tudo isso convergindo, tudo isso confluindo para a formação da sociedade medieval, da sociedade feudal, que nós teremos a oportunidade de analisar aí na aula que vem. Vamos lá para o quadro contextualizar a nossa aula de hoje? Então, olha só, vamos falar sobre o conceito de Idade Média. Nós vamos entender na aula de hoje que o conceito de Idade Média, ele é a posteriori. Ou seja, ele foi construído já no finalzinho da Idade Média e início da Idade Moderna. E carrega consigo uma carga negativa enorme. Uma carga negativa enorme. Não é? O que os renascentistas pensavam acerca dessa temporalidade, o que os iluministas, os românticos, pensavam acerca dessa temporalidade. Nós vamos entender, né, como que existiam e existem diversos mitos para com essa temporalidade, e esse olhar negativo, esse olhar pejorativo que se manteve e ainda a gente encontra em alguns filmes, em algumas séries, em algumas notícias, né, você encontra isso muito presente no nosso imaginário ainda na atualidade. Vamos lá para o quadro novamente. Falaremos na aula de hoje sobre a chamada Antiguidade Tardia, um conceito que foi cunhado, que foi desenvolvido para poder se referir justamente a essa transição, a esse momento de transição, entre a Antiguidade e a Idade Média. E vamos também ter a oportunidade de estudar a historiografia sobre a transição, ou seja, como que historiadores olharam para esse período e viram nesse período ora permanências, ora rupturas, ora ambas, permanências e rupturas. No slide novamente. A crise do Império Romano. Para a gente trabalhar com o surgimento da sociedade medieval, o surgimento da sociedade feudal, a gente precisa olhar para justamente os primórdios, para a crise do Império Romano que aconteceu ali a partir do século III. E como que é nessa crise que nós localizamos justamente todo esse processo aí de constituição da sociedade feudal, tá? Então nós vamos entender que os fatores dessa crise são fatores internos e são fatores externos. Muitas vezes nós somos levados a crer que as invasões bárbaras que foram a única causa, não é? Que deram esse desfecho no Império Romano na sua porção ocidental. Mas foi apenas uma causa e nós vamos compreender as demais. E por fim, nós vamos falar sobre as migrações e as invasões bárbaras. Perceba você que eu trago aqui migrações e invasões, porque nem sempre os bárbaros, os chamados povos bárbaros, invadiram à força o Império Romano. Eles foram convidados muito antes, eles foram convidados inclusive a ingressar ao território do Império Romano e faziam parte até mesmo do exército romano, né? Então, nem sempre ocorreram apenas invasões, ocorreram também migrações, tá certo? Então, veja só, o conteúdo da nossa aula de hoje está permeado aqui por diversas discussões que eu acabei de mostrar para você, tá? Eu quero só deixar claro aqui para você, antes da gente iniciar as nossas discussões, o seguinte. Você teve aula com o professor Igor em historiografia e aquele danadinho disse que historiografia era a disciplina mais importante, talvez, do semestre. Bom, ele tem um
ponto de vista interessante, ele está certo por quê? Porque, na verdade, não que ela seja melhor do que a história medieval, antiga que você acabou de ter, mas que, na verdade, a disciplina de historiografia te dá base para você entender todo o processo de produção de conhecimento histórico acerca de todos os períodos, não é? E em relação à Idade Média não seria diferente. Por que eu estou falando isso, né? Primeiro, para dar uma alfinetada no professor Igor. Segundo, porque, na verdade, eu quero chamar a sua atenção para o fato de o livro da disciplina trazer o conceito modos de produção, trazer ali o conceito classes. E se você vai já relacionar também com o que disse o professor Igor na disciplina de historiografia, com o chamado materialismo histórico dialético. Então perceba você que grande parte do livro foi construído utilizando-se de conceitos, utilizando-se de categorias analíticas da história que são integrantes aí do chamado materialismo histórico dialético. Em outros momentos do livro, em algumas passagens do livro, né, a gente tem também ali a menção a outras perspectivas, a outras correntes historiográficas, a outras perspectivas teórico-metodológicas. E menciona-se a Escola das Análises, nós temos ali o Jacques Legoff, P.R. Anderson, e isso é interessante, isso é extremamente interessante para você ver na prática como que acontece aí essa adoção, como que acontece essa opção, essa escolha por um referencial teórico-metodológico. Você vai fazer pesquisa em algum momento e você vai precisar optar aí por algum referencial teórico-metodológico. Eu, particularmente, não me utilizo muito do materialismo histórico dialético, não me utilizo muito do conceito modos de produção e, por vezes, aqui eu posso até mencionar, mas você vai perceber que eu dou um enfoque maior na cultura, na religiosidade, que não deixa de fazer parte da cultura, na mentalidade. E isso está muito atrelado com a questão da Escola dos Análises, dessa revolução historiográfica produzida pela Escola dos Análises, tá ok? Então, só para fazer essa adendo aí para você, já ir observando, não é, como que acontece essa opção teórico-metodológica na hora da gente fazer pesquisa e como que o autor do livro fez uma opção teórico-metodológica, mas sem prejuízo de qualquer outra que também está presente no próprio livro e que nós vamos trazer aqui. Certo? Bom, feita essa observação inicial, sem mais delongas, vamos para o primeiro conceito da nossa aula. O pré-conceito de Idade Média. Por que eu coloquei o pré ali entre aspas? Bom, a gente vai falar do conceito de Idade Média, ou seja, vamos entender o que é a Idade Média, mas eu coloquei ali, não é, o prefixo, o pré, justamente para que você saiba que existe realmente uma visão negativa, uma visão pejorativa acerca, né, dessa temporalidade. Eu acredito que, na verdade, você já tenha ouvido isso em outros momentos aí, não é? Então, qual é a origem dessa visão negativa? Qual a origem dessa visão pejorativa para com a Idade Média? Por que ela é tão mal vista? Ela foi tão mal vista? Na verdade, desde o século XX, nós passamos por um processo aí de mudança, não é? Nesse olhar para com a Idade Média, e você vai entender hoje, tá certo? Pois bem, um preconceito que carrega muitos mitos. O que é mito, professora? Mito é uma explicação, é uma inverdade, uma explicação fantasiosa, ou seja, não condiz com a realidade. Existem muitos mitos acerca da Idade Média, tá? Mitos como, por exemplo, não havia comércio. O comércio renasceu, a gente fala do renascimento comercial, o comércio renasceu apenas no século XII, não é? Ali intensificando-se no século XIII. Então, até o século XIII não havia comércio? Pois é, esse é um mito. Na verdade, existia sim, existiram trocas comerciais muito interessantes, muito intensas, inclusive, até mesmo entre o Ocidente e o Oriente. A gente também precisa lembrar o seguinte, olha só, sempre damos um enfoque no Ocidente, né, na porção ocidental do Império Romano que ruiu e deu origem aos reinos bárbaros e deu origem àquele território todo fragmentado que é o que a gente estuda. Mas no Oriente, o Império Romano, ele sobreviveu, né, até o século XV. Só no ano de 1453, quando nós temos a tomada de Constantinopla pelos turcos, é que o Império Romano no Oriente finda, né, que é o chamado Império Bizantino, e é o fim também da Idade Média, tá? Então, o Império Bizantino também mantinha intensas trocas comerciais. É preciso a gente também trazer aqui para você um outro mito. Não havia cidades, né? Então, a gente sabe que a sociedade feudal é uma sociedade rural, é centrada, né, no feudo, que é uma unidade político-administrativa autônoma.
Quer dizer então que não existiam cidades no período medieval, professora? Pois é, outro mito. Existiram cidades, as cidades permaneceram durante toda a Idade Média. É que a gente precisa também se atentar para o fato de que, né, o que a gente fala, né, o que a gente chama de Idade Média é aquela temporalidade que vai abarcar ali uma extensão territorial muito grande. Melhor dizendo, né? A gente analisa uma extensão territorial muito grande para analisar esse período chamado de Idade Média. A gente não fala de Idade Média lá na China, lá no Japão, na é verdade. A gente está falando o quê? Está falando principalmente da Europa, e principalmente da Europa ocidental, né? Então, quando você olha para as diversas regiões da Europa, você percebe que essas regiões tinham características diferentes. É que a gente olha por um viés, a gente olha por uma tradição de ensino de história que é francesa. Então, a gente olha para o que aconteceu principalmente na região da França. Quando eu falar com você acerca do feudalismo, né, eu vou trazer aqui justamente para você que a síntese equilibrada do feudalismo que a gente estuda aconteceu na região da França, mas não em outras regiões. Então, quando você olha, por exemplo, para a Península Itálica, para a origem do Império Romano, que aconteceu ali, para a Península Itálica, ali, gente, as cidades não perderam sua importância durante a Idade Média, né? Elas não perderam sua importância. Tá? Então, é preciso também a gente se atentar para a questão da geografia aqui, né? E entender que, né, esse território era muito amplo e que eles guardavam diferenças em relação à questão do comércio, em relação à questão das cidades também. Existem outros mitos, como, por exemplo, cristianização total dos povos. Será que houve uma cristianização total? Será que o cristianismo era a única religião ali, né, existente em toda aquela região no período medieval? Não, a gente tem que lembrar também do islamismo, né? O islamismo, que é uma religião monoteísta que surgiu no século VII e vai ter uma importância muito grande também. Inclusive, nós vamos ter a ocupação da península ali na região do que é Espanha, do que é Portugal, pelos muçulmanos, né? Pelos islâmicos, criando ali a região do Al-Andalus, né? Então, veja só, não houve uma cristianização total dos povos. Existem outros mitos, como, por exemplo, não houve produção de conhecimento, e, na verdade, houve uma produção de conhecimento muito rica, muito interessante, também no período medieval. A gente precisa lembrar que as universidades, tal como nós as conhecemos hoje, surgiram a partir do século XII, portanto, na Baixa Idade Média, portanto, no período medieval. Estudos interessantes acerca da medicina, né, no campo da medicina, que foram desenvolvidos dentro dessas universidades, a partir do momento em que se tornou possível analisar a anatomia humana e a medicina deixou de ser uma arte curandeira, né? A medicina não tinha o privilégio, não tinha o prestígio que tem hoje. Enfim, tá? A arquitetura também se desenvolveu porque era necessário a construção das catedrais góticas. Então, aliado a isso, nós temos o desenvolvimento da engenharia civil. Enfim, né? Como eu gosto muito dessa temporalidade, eu posso ficar aqui falando para você um tempão acerca, né, desses mitos que são apenas mitos, tá certo? Pois bem, então agora vamos, dito isso, analisar essa construção desse preconceito. Mas antes disso, antes de mais nada, eu quero trazer aqui para você uma frase do Hilário Franco Júnior, que é esse, né, pesquisador, que eu trouxe a imagem aqui ao lado, um pesquisador, né, um medievalista brasileiro, que diz o seguinte, olha: se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão Idade Média, eles não teriam ideia do que estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles se viam na época contemporânea. Ou seja, a expressão Idade Média não foi construída durante a própria Idade Média. Quer dizer, lá no finalzinho dela, ela foi construída. Mas eu não tenho como chegar a você, também, até mesmo porque isso não é possível ainda, mas chegar, se transportar lá para o período medieval e falar: ô cara, você sabia que você está vivendo na Idade Média? Ele nem vai entender, ele nem vai compreender, porque, né, hoje nós estamos vendo na época contemporânea. Quem sabe daqui a uns 500 anos, essa época que nós estamos vivendo hoje seja denominada de, sei lá, outra coisa, né? A gente não vai ter noção. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso, com essa frase do Hilário Franco Júnior, que a expressão, o conceito Idade Média foi construído a posteriori. Então, olha só, junto com o conceito, o pré-conceito. Há uma rotulação a posteriori, posteriormente. Os renascentistas chamavam esse período de tenebrae, média tempestas, ou seja, tempo médio, certo? Tempo médio.
No século XVII, aí sim nós temos o surgimento da expressão, opa, faltou aqui, Idade Média. É só no século XVII que surge essa expressão Idade Média. No século XVIII, você tem os iluministas olhando para essa temporalidade com um olhar extremamente negativo, porque eles contrapõem não é, essa temporalidade como sendo a idade da fé versus a idade da razão. No século XIX, você tem um movimento que é chamado de romantismo, e os românticos olham para essa temporalidade com um certo olhar nostálgico, procurando nessa temporalidade a origem dos estados nacionais, porque no século XIX nós temos um movimento que é chamado de nacionalismo, correto? Então, qual é a origem dos estados nacionais? Gente, sabiam vocês que a Espanha, a Itália, a França, Portugal são estados que se constituíram ainda durante a Idade Média? Pois é, a partir do século XII nós já temos a formação desses estados, que vão ser chamados estados modernos a partir da época moderna, é claro. Então, qual é a origem? Está na Idade Média. E então, não é, os românticos vão olhar para essa temporalidade com esse olhar idílico, com esse olhar nostálgico, mas sem observar, sem enxergar a verdadeira Idade Média. E é só no século XX, portanto, que há um processo de desconstrução desse preconceito. Por quê? Porque a partir do século XX, com a escola dos análises, que você já estudou com o professor Igor, passou-se a tentar ver a Idade Média com os olhos dela própria. Por quê? Surgem novos temas, problemas e métodos, né? É uma verdadeira revolução historiográfica. Tá? E com isso, portanto, outros enfoques, como por exemplo a cultura. Mas isso não significa que a imagem negativa da Idade Média tenha simplesmente desaparecido, porque não é verdade. Eu estou dizendo para você, ainda existem hoje alguns mitos acerca dessa temporalidade. Então, a visão negativa acerca da Idade Média ainda perdura. Né? Vira e mexe, você tem uma notícia, alguma coisa assim do tipo, olha, essa é uma prática medieval, ligado com a barbárie, ligado com algo ruim. Né? Então, ainda existe um preconceito, mas a gente trabalha para desconstruir, tanto enquanto pesquisador, quanto professor. Né? E você vai trabalhar em sala de aula também para desconstruir esses preconceitos acerca da Idade Média. Historiografia sobre a transição. Olha que interessante, novamente a importância aqui da historiografia, da gente entender que existem perspectivas teórico-metodológicas diferentes. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é analisar justamente como que a historiografia, a partir de alguns nomes importantes, de alguns nomes relevantes, olhou para essa temporalidade que ficou conhecida como Idade Média, certo? Por que a gente precisa fazer essa análise? Porque existe esse período que vai ali do século III até mais ou menos o século VII, século VIII, que é chamada e foi chamada de Antiguidade Tardia, e que você tem, na verdade, a confluência de três fatores importantes. Não é? A herança germânica dos invasores, a herança romana e o cristianismo, dando um elemento de coesão. Tudo isso promovendo rupturas e também permanências na construção do que veio a ser a sociedade feudal, né, e a sociedade medieval como um todo. Então, nesse período, nós temos transformações interessantes, nós temos mudanças interessantes, mas nós também temos permanências. Como que os historiadores olharam para esse período? E eu começo aqui trazendo para você o Eduard Gibbon. Então, o Eduard Gibbon, ele é um historiador que viveu, olha só, no século XVIII. O que tem no século XVIII, professora, de importante? Tem muita coisa. Dentre não é, essas coisas, nós temos justamente o Iluminismo. Então, o Eduard Gibbon, que foi um historiador inglês, ele escreveu uma obra chamada Declínio e Queda do Império Romano. Foi publicada aqui, olha só, mais ou menos nessa data. Então, se está no final do século XVIII. E na perspectiva do Eduard Gibbon,
A passagem da Antiguidade Clássica para a Idade Média se dá com o fim do Império Romano, no ano de 476. Ou seja, né, a gente tem justamente um evento político marcando o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Assim como você estudou na escola, assim como eu estudei, assim como a gente estuda. Por quê? Porque essa é uma perspectiva tradicional, essa é uma visão tradicional acerca desses períodos da história. Inclusive, né, de tradição francesa, porque quando nós instituímos a disciplina de história nas nossas escolas, ela passou a ser ensinada, nós importamos todo o modelo que é de ensino, modelo francês de ensino de história, né? Então, veja só, 476, um marco político, né? O último imperador de Roma foi deposto e com isso nós temos o início da Idade Média. Ela se findaria no ano de 453, quando Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi tomada pelos turcos. Então a porção ocidental, Roma, ruiu em 476. A porção oriental, né, Império Bizantino com capital em Constantinopla, ruiu em 1453. Dois marcos, dois eventos políticos. Voltando lá para o slide, olha só, o que o Eduard de Bon vê? Ele vê a prevalência, né, nessa obra, melhor dizendo, ele traz, não é, a prevalência da ideia de queda, de declínio, de decadência, a Idade Média como um período de obscurantismo. E não é à toa que ele tem essa visão negativa. Ele está vivendo justamente no século XVIII, no contexto do iluminismo. Né? Iluminismo é lançar luzes sobre o quê? Sobre a Idade das Trevas, sobre o período da escuridão. Então ele olha para a Idade Média como sendo realmente o período das trevas, da escuridão. E a ideia de queda, né? De declínio. Então há uma grande ruptura. E é uma ruptura para pior, porque a Antiguidade Clássica, que foi valorizada depois no período do Renascimento, a partir do século XIV, mas principalmente a partir do século XV, seria então o ápice, depois o declínio na Idade Média e a recuperação a partir do período moderno. Essa é uma perspectiva. Vamos para outra perspectiva, vamos lá para o quadro. Você tem o Peter Brown, e o Peter Brown é um importante historiador que também analisa esse período que ele chama de Antiguidade Tardia, e ele nos diz o seguinte, olha só, em 4 séculos, entre o reinado de Marco Aurélio, portanto século II, e o de Justiniano, que é o imperador do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, no século VI, o mundo mediterrâneo passa por uma série de mudanças profundas que afetam os ritmos de vida, as sensibilidades morais e, simultaneamente, o sentimento do eu, não é, dos habitantes de suas cidades e dos campos circundantes. Não foi à toa que eu deixei em negrito destacado ali mudanças profundas. Por quê? Porque o que Peter Brown vê nesse período é realmente um período de mudanças, de rupturas. Não é? É como se, na verdade, você ao fim do século VI, não é? Ao fim do reinado de Justiniano, você tivesse justamente uma nova configuração social. Né? Mas a gente sabe que essas mudanças, elas não acontecem tão rapidamente quanto nos ensinaram a partir de eventos políticos. Essas mudanças que envolvem aspectos culturais, que envolvem a questão das mentalidades, elas demoram a acontecer. Né? E não há justamente uma ruptura abrupta com o período anterior. Por quê? Né? Assim como o Peter Brown nos traz. Porque, na verdade, né, você tem elementos da antiguidade que vão adentrar no medievo, né? Características da sociedade romana que vão se misturar com as características dos germânicos, né? E vão adentrar ao medievo. Então, não é só ruptura. Você tem um outro medievalista extremamente importante e pertinente, que é o Jacques Le Goff. Inclusive, Jacques Le Goff aqui pra gente é uma leitura obrigatória no estudo da Idade Média. Jacques Le Goff, que é da Escola dos Análises, diz o seguinte, ó: esta precisão, Antiguidade Tardia, me parece essencial. Digo imediatamente, privilegio a dupla continuidade ou virada em prejuízo da ruptura. A história transcorre de modo contínuo. Então, o que o Jacques Le Goff enxerga justamente nesses séculos que caracterizam essa transição da Antiguidade para a Idade Média? Ele enxerga mudanças
né, ao invés das rupturas. Ele enxerga, mudanças não, porque mudanças e ruptura é a mesma coisa quase. Ele enxerga permanências. Ele enxerga permanências, porque a história é contínua, porque ela, né, um período decorre do outro, não tem como a gente simplesmente promover uma mudança abrupta, uma ruptura, não é por completo. Então ele enxerga o quê? Ele enxerga permanências. E aí, por fim, eu trouxe novamente o Hilário Franco Júnior, que foi um aluno, inclusive, do Jacques Legoff, francês, e o Hilário Franco Júnior é um brasileiro, um importante medievalista brasileiro, e diz o seguinte: olha, talvez seja melhor chamá-la de primeira Idade Média. Ó, estamos falando justamente da Antiguidade Tardia, ok? Talvez seja melhor chamá-la de primeira Idade Média do que usar o velho rótulo de Antiguidade Tardia, pois nela teve início a convivência e a lenta interpenetração dos três elementos históricos que comporiam todo o período medieval. De que elementos ele está falando, professora? Desses elementos que eu já trouxe para você. A herança romana, a herança dos povos chamados bárbaros e o cristianismo. Né? Então, esses três elementos, eles vão se misturar, né, se confluir para a formação da sociedade medieval. Então, o Hilário Franco Júnior ele já vai abandonando o termo Antiguidade Tardia e vai se referir a esse período aqui como Primeira Idade Média, ok? Primeira Idade Média. E olha que interessante, ele foi, como eu disse, ele foi aluno, né, do Jacques Legoff, e o Jacques Legoff também, depois de um certo tempo, ele vai abandonando a própria expressão, o próprio conceito Antiguidade Tardia, tá? Antiguidade Tardia, né? Para justamente poder compreender aqui como o Hilário Franco Júnior, isso seria uma primeira Idade Média, no momento em que há realmente a confluência desses elementos, desses fatores que vão ser extremamente importantes e decisivos, né? Para a formação, como eu disse, da sociedade no período medieval, e para a gente observar que há rupturas, mas há permanências, e essas heranças, elas não podem ser negligenciadas, não. A crise do Império Romano. Não há como a gente trabalhar, não é, com a história medieval e com essa transição, né, e, portanto, da Idade Antiga para a Idade Média, sem abordar justamente a crise do Império Romano. Porque na crise do Império Romano, é uma crise lá do século III, né, que tem origem no século III, que nós encontramos as origens, não é, as origens aí da sociedade feudal e da sociedade medieval. Por que eu estou falando medieval e feudal? Porque quando a gente fala em sociedade feudal, a gente está olhando para um período só da Idade Média. A gente tem a impressão, né, de que o feudalismo existiu desde o século V. A gente tem a impressão de que começou a Idade Média, já começou a sociedade feudal. E não é verdade. A sociedade feudal ela é gestada durante muito tempo e ela só se encontra pronta e acabada no século X. Curiosamente, no século XI, ela já entra em declínio. Ela já encontra problemas aí internos. Então, olha que interessante, não é? É justamente a partir da crise do Império Romano que nós já vamos observando as condições necessárias justamente para a construção, né, da sociedade medieval. E quais são os fatores da crise? Eu trouxe aqui para você, olha só, fatores que são internos e fatores que são externos, tá? Isso que eu preciso que você guarde, fatores internos e fatores externos. Vamos começar com fatores que são internos, tá? Dificuldades de manutenção da estrutura escravista, aliado aqui com a questão do imperialismo. Você sabe, porque você já teve a oportunidade de estudar em história antiga, né, que o Império Romano era um império extremamente expansionista, na verdade? Extremamente expansionista. A história da Roma Antiga é dividida em 3 períodos, não é? A monarquia, a república e o império. É justamente no período da república que se finda ali no ano de 29 a.C., mais ou menos, né? No século 29, no ano de 29 a.C., que você tem uma expansão muito grande. Quando tem início o período do império, essa expansão ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, né? E nós temos em um momento a chamada Pax Romana, né, a partir da decisão do imperador, de que não haveria mais expansão, que não haveria mais conquista. Com isso, nós temos um problema relacionado com a mão de obra. Que problema, professora? A sociedade romana antiga ela era basicamente assentada na figura do escravo,
em termos de produção, né? A força produtiva era escrava. Quando você tem uma cessação dessa expansão territorial, você também tem uma cessação da entrada de pessoas escravizadas em Roma. Então, aos poucos, o escravismo vai entrando em declínio, vai encontrando problemas. Por quê? Porque já não tem mais de onde vir esses escravizados. Com isso, olha que interessante, com isso nós temos o surgimento de uma figura, de um trabalhador, que é o colono. E esse colono que surge aqui, no século III, a partir do século III, vai ser o servo do período medieval. Ele é juridicamente livre, ele não é escravo, ele é juridicamente livre, ele ganha um pedaço, uma porção de terras para cultivar, mas ele deve ao proprietário de terra e paga na forma de produção, parte da produção e também alguns serviços que ele presta nessa grande propriedade. Vai se construindo os grandes latifúndios que depois vão também dar essa cara de ruralização da sociedade, porque a sociedade vai se ruralizando, né? Você tem ali guerras civis, olha só lá no quadro, você tem guerras civis, você tem uma disputa muito grande, inclusive, pelo poder, uma disputa pelo poder. Os imperadores aqui vão disputar. No período do Império, você tem uma descaracterização de instituições que são da República, como, por exemplo, o Senado, né? O Senado, que era importante porque continha representantes do povo e acabava tendo um caráter mais de coisa pública, né? Res pública, de coisa pública. Agora aqui você já não tem mais a figura do Senado, vai aos poucos sendo deixado de lado, uma concentração de poderes na mão do imperador e uma disputa pelo poder. E em algum momento você vai ter, inclusive, imperadores sendo eleitos pelo exército. O que acontece? O exército no Império Romano vai ganhando uma força muito grande, vai tomando proporções, assim, preocupantes. E você vai ter em um momento uma desorganização também militar. Então, isso vai trazendo uma série de problemas, uma série de consequências. Quando você tem um imperador que é escolhido pelos militares, esse imperador precisa manter toda aquela estrutura, até mesmo do próprio exército, e vai gastar bastante. Então, você vai ter aqui uma crise econômica se abatendo também sobre o Império Romano, tá? Então, perceba você que os fatores, eles são primeiramente internos, tem a ver com a política, tem a ver com a economia, e só depois é que você tem aí as invasões bárbaras. E junto a isso também o cristianismo. Então, lá no quadro, olha só, a ascensão do cristianismo e as invasões bárbaras. Então, o cristianismo, por que ele está aqui localizado dentro dessa crise do Império Romano? Porque o cristianismo, ele surge como uma seita religiosa. Os primeiros cristãos eram perseguidos, imagino que você deva saber. Os primeiros cristãos eram perseguidos. O cristianismo surge como uma seita religiosa, porque os romanos eram politeístas e você tem uma religião que é monoteísta, imagina o conflito. Mas, aos poucos, o cristianismo vai ganhando espaço, vai ganhando muito espaço, com o seu discurso de caridade, de acolhimento. Então, vai se formando a igreja, que é uma instituição, e esses cristãos passam até mesmo a interferir no governo. Ao ponto de Constantino, na verdade, promover mudanças, promover ali, a partir de leis, mudanças no tratamento dado a esses cristãos, mudança no tratamento que o Império dava a esses cristãos, porque esses cristãos eram perseguidos. Tamanha a importância que o cristianismo vai adquirindo aqui, nesses séculos, que antecedem o início da Idade Média. E a igreja vai se constituindo numa instituição importantíssima, e no período medieval, preciso deixar claro para você, a instituição igreja é a mais poderosa, é a mais influente de todo o período medieval. E por fim é que nós temos, olha só lá no quadro, as invasões bárbaras. E eu coloco bárbaras aqui entre aspas, porque eu quero que você saiba que, na verdade, bárbaro é uma expressão também pejorativa para se referir àquele que não era romano.
Então, bárbaro era todo aquele que não era romano. Não é porque eles eram ferozes ou porque não é, se envolviam em peles ainda cheias de sangue. Não que isso não existisse, né? Mas não é porque a gente hoje fala em pessoa, uma coisa que é bárbara, uma barbaridade, uma pessoa bárbara, como algo muito ligado à incivilidade, tá? Mas o termo aqui não era designado dessa forma, não era utilizado dessa forma, não. E você tem novas estruturas se formando a partir dessa crise. Então, olha só, novas estruturas se formando a partir dessa crise. Primeiro, um caráter sagrado da monarquia. Então, imagina só como que isso vai também vai contradizer, não é, os próprios interesses e aquilo que defendia o cristianismo e a igreja, né? Como é que você vai dar um caráter sagrado pro governante, não é? Pro monarca? A aceitação de germanos ou germânicos no exército imperial. Então, como eu disse para você, né, já ainda nessa aula, os chamados povos bárbaros, dentre eles os germânicos, os germanos, eles nem sempre invadiram o território do Império Romano. Eles também foram convidados, eles ingressaram, começaram a fazer parte do próprio exército, para compor esse exército, né? E foram ocupando, inclusive, alguns cargos, alguns postos importantes ali. Nós temos também lá no quadro a petrificação da hierarquia social. Petrificar, pedra, a ideia de uma imobilidade, não é? Uma imobilidade social que vai depois culminar na sociedade estamental do período da sociedade feudal, né? Uma sociedade estamental que é característica da sociedade feudal, uma não mobilidade, uma petrificação e uma sociedade que vai cada vez mais, como eu disse, se tornando rural, cada vez mais se concentrando, saindo das cidades, não é? Se concentrando no campo, nas grandes propriedades. Então, olha só, lá no quadro, há um crescente fiscalismo sobre o campo, porque o campo é que vai, na verdade, ser o centro produtivo. E há um desenvolvimento de uma nova espiritualidade que possibilitou, inclusive, o sucesso cristão. Não é? Então, há mudanças na espiritualidade, mudanças na mentalidade. Aos poucos, o cristianismo vai ganhando cada vez mais espaços. E quando a porção ocidental do Império Romano rui, quando ela cai, no ano de 476, ela deixa um vazio, né? Essa porção deixa um vazio, e esse vazio é ocupado justamente pela igreja. Olha só lá no quadro, eu trouxe para você agora um mapa que vai nos trazer aqui justamente a divisão do Império Romano no ano de 395 após a morte do imperador Teodósio. Então você tem a porção ocidental com sede em Roma e a porção oriental com sede em Constantinopla. E eu não estou achando ela aqui no mapa, mas você achar e depois você me fala. Tá? Então ocidental e oriental. Essa aqui foi uma última tentativa de manter a unidade do Império, porque já havia problemas muito grandes para administrar esse império, não é? A extensão territorial era muito grande. Então, quando você fragmenta, você possibilita o quê? Uma melhor administração desse território, né, do império. Só que ainda assim, mesmo com essa divisão em 395, no ano de 476, a porção ocidental ela não conseguiu se manter, né? Então, ela rui, mas a porção oriental se mantém e ela vai se manter durante todo o período medieval e vai ser chamada de Império Bizantino, e a gente vai ter a oportunidade de estudar o Império Bizantino lá na última aula. Situação, problema, escravismo antigo e colonial. Bom, agora nós vamos tratar, não é, de uma situação, problema que você poderia enfrentar enquanto professor. Poderia, não sei, né? Vai que enfrenta. Então, se você enfrentar, você já vai estar munido aqui de conhecimento para poder resolver, né? Para poder encarar essa situação, tá? Então, é uma situação em que você vai precisar manejar aqui, né, o conceito de escravidão no período antigo e no período moderno. Vamos lá para o quadro? Então, imagina só, você está dando aula de história e aí um aluno pergunta se as pessoas escravizadas, não é, lá em Roma, ou até mesmo na Grécia Antiga, tá? Possuíam as mesmas características dos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial. E aí, como que você responderia a essa questão? Imagina só que, não é, um aluno te faça uma pergunta como essa. E aí, como que você responderia a essa questão? A gente tem a escravidão antiga, a escravidão que aconteceu
na Grécia Antiga, que aconteceu em Roma. Eu disse para você já nessa aula que a mão de obra escrava era a base, né, da sociedade romana até o momento em que o Império Romano entra em crise. E quais são as características dessa escravidão ali? E nós temos a escravidão que aconteceu no período moderno, que é a escravidão no Brasil do período colonial e adentrando até mesmo ao período imperial, né? A gente sabe que a escravidão no Brasil, ela adentra também ao período imperial, mas você vai estudar isso depois em História do Brasil, tá certo? Então, quais são as características? Quais são as características da escravidão nesses dois períodos? Então, problematizando, olha só, lá no quadro, você precisa levar em consideração o seguinte: primeiro, contextos históricos, históricos diferentes, com características, né, próprias. Então, a questão da política, da economia e da própria sociedade, tá? São distintos. Nós estamos falando de dois períodos aqui, não é? Do período antigo e do período moderno, né? Do período moderno, adentrando no Brasil também ao período contemporâneo, certo? Então, são contextos totalmente diferentes. A sociedade, nesses períodos, guardam características diferentes e também são sociedades diferentes, certo? Ainda precisamos entender, não é, as diferenças entre o escravismo antigo e o escravismo moderno, principalmente na justificação, quem eram, não é, os escravizados e as consequências disso, tá? Existem diferenças muito significativas. E, por fim, é possível a gente relacionar, não é, a escravidão com o racismo, e é importante você trabalhar também, se uma situação como essa, se uma pergunta como essa surgir, não apenas em história medieval, mas um outro tema que você estiver abordando, a relação entre a escravidão e o racismo aqui no Brasil, né? Pode ser ao redor, pode ser em outros países também, mas a gente vai trabalhar com a sociedade brasileira, né? O racismo aqui no Brasil. Porque, na verdade, a escravidão moderna, ela era justificada. E, em determinado momento, ela deu base para as teorias raciais que vão alegar o quê? A inferioridade do negro em relação ao branco. E, portanto, também, não é, justificar a própria escravidão. E isso vai ter como consequência o racismo que no Brasil é estrutural, que é institucional, que está presente na nossa sociedade, por mais que a gente negue, porque a gente tem, a partir da obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, lá na década de 40, uma tentativa de criação de um mito da democracia racial. Não sei se você já ouviu a expressão mito da democracia racial. Criação de uma ideia de que no Brasil não há racismo, que essa mistura entre raça a gente não usa mais o termo, tá? Na antropologia cultural a gente nem fala mais em raça, mas que essa mistura teria sido muito benéfica, muito interessante, não é? Muito importante, até mesmo para a formação do povo brasileiro. Só que esse mito da democracia racial é um mito, né? É uma inverdade, e escondeu, né, ao longo das décadas aí uma série de problemas, e nós tornamos o racismo o quê? Institucionalizado, está presente na sociedade, está presente nas nossas instituições. Então é importante relacionar isso também, tá? Agora, resolvendo a nossa situação, o problema, vamos falar das características do escravismo antigo e do colonial, não é? No período moderno. Então, os povos prisioneiros de guerras podiam assumir funções importantes na dinâmica social romana, tá? Então, quem eram os escravizados? Eram pessoas vencidas em guerras, né? Poderia até mesmo ser pessoas que deviam, né? Escravos por dívidas, né? Isso também poderia acontecer. Então, aqui a gente já tem uma diferença muito grande, tá? E eles poderiam assumir essas funções importantes na dinâmica social romana, algo que aqui nós não vamos ter no escravismo colonial, não no que se refere a alguns postos, alguns cargos, né? Enfim. Havia uma superioridade do senhor justificada pela força militar, lá na Roma Antiga. Vamos pegar só a Roma, lá na Roma Antiga. O senhor, o dono do escravo, ele tinha uma força, não é, superior ao escravizado, na verdade, a palavra escravo também está errada, ao escravizado, mas era uma força militar. A justificativa era essa, principalmente, não é? Uma força militar. Você tem essas conquistas do Império Romano, novos territórios, não é? Então, o povo vencido nesses territórios, não é? Os homens, os que não morriam, enfim, as mulheres, eram trazidos como escravos, como escravizados, melhor dizendo, como escravizados. Força militar, né? Diferentemente do escravismo no período colonial. Então, vamos lá para o quadro, olha só.
O cativo ele era submetido quase sempre a funções braçais, né? Então, pensando aqui nessas funções que o escravizado assumia, funções basicamente braçais. A superioridade do senhor era justificada pela superioridade intelectual dos europeus. Você tem essa ideia, não é, de evolucionismo social, não é, o darwinismo social, de que você tem, inclusive, sociedades mais evoluídas, menos evoluídas, e logicamente quem está proferindo esse discurso, o branco e o europeu, e ele vai olhar para o indígena aqui nas Américas, ele vai olhar para o africano, é como inferior. Então você tem essa suposta inferioridade do africano que vai ser trazido na condição de escravizado para o Brasil, né, e para as Américas. Então essa superioridade intelectual, né. Você tem uma justificativa que é dada também pela própria igreja, né, pela própria religião. O cristianismo católico para a escravidão, né? Então, enfim, são diferenças muito significativas, extremamente significativas, que a gente precisa levar em consideração, tá? Não dá para colocar no mesmo patamar, não dá para colocar no mesmo balaio de gato. Por quê? Porque a escravidão é um conceito, enquanto conceito guarda sua historicidade, né? Então, escravidão antiga e escravidão colonial no período moderno, elas são bem distintas, elas são bem diferentes, ok? Interação. Afinal, o cristianismo teve papel decisivo no fim do Império Romano do Ocidente? Essa é a pergunta que eu faço para você agora. E aí? Né? Nós vimos já na aula de hoje os fatores da crise, não é, no Império Romano, na porção ocidental, que levaram à sua queda, né, ao seu fim. E o cristianismo teve papel decisivo no fim do Império Romano? Eu vou te dar aqui um minuto para pensar, já eu volto. E aí? Para você, o papel foi decisivo? Bom, a gente precisa lembrar que foram inúmeros os fatores que levaram à queda do Império Romano no Ocidente, na porção ocidental, não é verdade? Fatores que são internos, fatores que são externos, problemas políticos, problemas econômicos, problemas com mão de obra, né, que era mão de obra escrava, enfim. E nós temos aliado a esses problemas internos, os problemas externos. Nós temos o surgimento do cristianismo e também as invasões bárbaras. Então, o cristianismo teve um papel importante, é claro que teve, mas não deve ser analisado de forma isolada. Não dá para dizer, por exemplo, que se fosse só o cristianismo surgindo numa sociedade sem problemas, ele levaria à queda, né, da queda daquela sociedade, ao fim do Império Romano na porção ocidental, tá certo? Então a gente tem que analisar isso de forma conjunta, mas é claro, né? É claro que o surgimento do cristianismo ali foi mais um elemento importante para a queda do Império Romano e, nossa, quando a gente olha para a Idade Média, então, esse é o elemento fundamental no meu ponto de vista, ok? A consolidação da igreja. E por falar em surgimento do cristianismo e na importância disso para o medievo, né, não apenas para o contexto ali de crise do Império Romano, crise e queda do Império Romano na porção ocidental, mas para o medievo nós vamos falar agora da consolidação da igreja. Veja só que interessante. Quando o Império Romano na sua porção ocidental rui,
cai, fica um vazio de poder e esse vazio é assumido justamente pela igreja cristã. Guarde o seguinte, nós só falamos em igreja católica, nós só usamos, não é, essa expressão igreja católica a partir do século XII. Até então, a gente não fala igreja católica, a gente fala simplesmente de igreja cristã. Por quê? Porque é só no século XII que a igreja passa por um processo de reestruturação interna, no sentido de moralizar o clero, e todo um planejamento para expandir o seu poder e se tornar universal, porque católico é universal. Só a partir daí é que nós utilizamos, não é, a expressão igreja católica. Antes é igreja ou igreja cristã, tá certo? Pois bem, então a igreja cristã assume esse vazio deixado pelo Império Romano e vai se organizar nos mesmos moldes do Império Romano. De que forma? De uma forma hierarquizada, tendo toda uma estrutura político-administrativa. Olha que interessante. E também, né, aquele vazio no que se refere ao pertencimento vai ser preenchido também pela igreja e pela ação, obviamente, dos clérigos. Como que há uma consolidação da igreja? Essa é uma questão importante. Então vamos lá para o quadro. Eu trago aqui para você as razões da consolidação, não é, da igreja. E nós temos essa indagação aqui, essa indagação que é interessante. Olha, como que um culto local, restrito a alguns praticantes em seu início, espalhou-se de maneira tão vertiginosa? Porque nós sabemos que o cristianismo, ele passou de religião perseguida a tolerada dentro do Império Romano e depois ele foi beneficiado pelas próprias políticas da corte, pelas próprias políticas da corte, ok? Então, reservados os argumentos relativos à fé, a gente não está falando dos argumentos relativos à fé, dois pontos são essenciais para entender essa história, não é? O Império Romano e a Igreja. O Império Romano e a Igreja. Então, a gente está falando da consolidação, né, e do crescimento do cristianismo enquanto uma religião, que surge como uma seita religiosa perseguida, um culto local restrito a alguns praticantes e vai ganhando cada vez mais adeptos. Certo? E dentro do Império Romano, esses primeiros cristãos, eles foram perseguidos, depois, por uma decisão do imperador, esses cristãos, eles não podem mais serem perseguidos, há uma proibição, não é? Então eles são tolerados e depois, mais para frente, no século IV, né, você tem novamente, a partir de uma decisão imperial, a declaração do cristianismo como uma religião oficial do império, numa sociedade que era politeísta inicialmente. Tamanha a importância que o cristianismo vai adquirindo dentro do império e, obviamente, tamanha importância que uma instituição surgida a partir dessa religião vai adquirindo, que é a igreja. A igreja é uma instituição, correto? A igreja é uma instituição social que foi construída a partir, não é, do cristianismo. E a partir, obviamente, desse crescimento que você tem aí do cristianismo dentro do Império Romano, tá? Então, para a gente entender como que o cristianismo se expandiu e para a gente entender como que ele se consolidou como uma das maiores religiões monoteístas do mundo, a gente precisa olhar justamente para essa relação estabelecida entre o Império Romano e a própria Igreja, tá certo? Entre o Império Romano e a própria Igreja. Então, voltando lá para o quadro, eu trouxe até aqui uma imagem, ó, Teodósio I, em 308, fez do cristianismo niceno a igreja estatal do Império Romano. Então, foi justamente o imperador Teodósio I que, no ano de 380, declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Olha que evento extremamente importante, extremamente significativo para a história do cristianismo e também, não é, decisivo e importante para a consolidação da igreja, que vai ser a principal instituição do período medieval, a mais forte, a mais poderosa instituição do período medieval, tá? Novamente lá para o quadro.
trago uma outra frase para você. É fato que o cristianismo ele foi favorecido pela facilidade de contato entre as províncias romanas e difundiu-se em meio ao livre trânsito de pessoas pelo próprio império. Então, o que nós temos, não é? Nós temos um império que tem uma grande extensão territorial, pegando costa da África, porção, parte da Península Arábica, Europa, enfim, era uma porção territorial muito grande. E os cristãos adquiriram livre trânsito e vão fazer o quê? Vão pregar e vão difundir a palavra de Deus e a palavra de Jesus por toda essa extensão territorial, por todo o Império Romano. E como a gente sabe, não é, o próprio imperador, né, os imperadores, melhor dizendo, o próprio governo, vai percebendo a importância dos cristãos, vai, na verdade, dando cargos, esses cristãos vão assumindo alguns postos dentro do Estado, da burocracia, não é, do próprio Estado. A gente fala de Estado, mas não seria interessante, talvez, porque o conceito de Estado moderno não é só do século XVI, mas dentro do Império, né? Os cristãos vão, inclusive, levar demandas ao imperador. E, olha só, vai crescendo muito, a religião vai crescendo muito e a igreja vai se consolidando. E justamente essa extensão territorial vai facilitar bastante isso, tá? Essa extensão territorial que permite esse livre trânsito a partir do momento em que os cristãos deixam de ser justamente perseguidos, tá? Uma questão importante dentro de tudo isso é justamente, olha só, a conversão do imperador Constantino I ou Constantino I, tá? Essa conversão que vai ser muito interessante porque o Constantino vai tomar diversas medidas depois a favor dos cristãos, como, por exemplo, isenções fiscais, né, diversas, e dos serviços públicos compulsórios, e dentre outras tantas questões, como a construção e a manutenção de obras públicas e muralhas, por exemplo, o patrocínio e a realização de festas e jogos, entre outros, não é, os cristãos não vão pagar, tá? Então, Constantino, a partir do momento que ele se converte ao cristianismo, ele não era cristão, ele era politeísta. Quando ele se converte ao cristianismo, você tem justamente aqui essa mudança extremamente importante. Essa aqui é uma pintura de Peter Paul Rubens, de 1622, tá? Que vai justamente representar aqui pra gente essa conversão do imperador Constantino I, tá? Então, a partir desse momento, quando você tem um imperador romano numa sociedade que era politeísta se convertendo a uma religião monoteísta, você tem justamente aqui, não é, o espaço aberto para o crescimento do cristianismo e para a consolidação da igreja, que é essa instituição oriunda da religião. Os povos germânicos. Outro tema extremamente importante e necessário aqui, não é, para a gente trabalhar justamente para entender melhor essa transição da Antiguidade para a Idade Média, é justamente os povos germânicos. Germânicos, não importa, é a mesma coisa. São povos que a gente chama de bárbaros, não é? Bárbaros, que, como eu disse já para você, é um termo pejorativo para se referir a essas pessoas, mas que, na verdade, significava única e exclusivamente aquele que não era romano, ou também aquele que não era grego antigamente, tá? Então, povos bárbaros, aqueles que não eram romanos. Dentre eles, os povos germânicos, vários nomes conhecidos, não é? Os povos germânicos que vão adentrar ao território do Império Romano, nem sempre à força, né? Em algum momento as migrações, depois você tem as invasões, né? E aí, a partir dessas invasões é que, de fato, o problema maior, né, é para o Império Romano, que rui, né, a partir de diversos problemas, como a gente já sabe, e vai dar início a toda a fragmentação daquele território em diversos reinos ocupados por bárbaros, né? Eu trouxe aqui para você, justamente, olha só, uma imagem das tribos germânicas. Tribos germânicas
no ano de 50 depois de Cristo, tá? Em 50 depois de Cristo, tá? Então, olha só, aqui eu tenho depois para você olhar com mais calma, justamente, né, a legenda. E diversos nomes. Ó, aqui a gente tem o Império Romano, tá? Que tá aqui em vermelho, penso eu, ou marrom, não sei. Então, você tem diversos nomes aqui, diversos nomes, tá? Diversos povos bárbaros, que os godos, os vândalos, os burúngios, não é? Nomes que são mais conhecidos, os lombardos. Então, eles estão localizados, olha só, não é? Aqui, estão localizados um pouco na porção oriental, e já tem alguns deles às margens do próprio império, então eles estão localizados mais ou menos dessa forma. Você tem algumas ondas migratórias de povos bárbaros que são pressionados por outros, né? Esse é um período de extrema instabilidade, então alguns povos bárbaros vão se deslocando, pressionando, e dentre eles os povos germânicos, se deslocando justamente porque você tem outros povos ameaçando, não é? E fazendo com que eles se deslocassem e se aproximassem das fronteiras do Império Romano, tá? Vão se aproximando das fronteiras do Império Romano. E eles vivem ali, eles ficaram por ali por bastante tempo. Perceba você, a gente está falando do século I depois de Cristo, né? Então, século I, século II, século III, século IV, eles estão ali às margens. E eles mantêm, inclusive, algumas relações com o próprio Império. Eles mantêm relações, eles desenvolvem algumas funções, eles são convidados a ingressar, são convidados a participar até mesmo do próprio exército, né, romano. Então, nem sempre as relações foram relações inimigas, relações não amistosas, né? Essas relações também foram amistosas, tá? Mas em determinado momento, a partir do século IV, né, final do século IV, porque a gente tem o século V, né, o ano de 476 é século V. Século V representando justamente aí, não é, a queda do Império a partir dessas invasões. Então, vamos lá para o quadro trazer aqui algumas características desses povos germânicos. Então, esses povos germânicos têm a propriedade coletiva da terra. Isso é importante da gente saber, né? É importante porque essas características dos povos germânicos vão se fundir às características dos romanos, não é? E aliado ao cristianismo, formar justamente a sociedade medieval com suas características tão singulares, tá? Então, propriedade coletiva da terra, vivem do comércio e do artesanato, tem lideranças, chefes e guerreiros que são locais, são sociedades tribais, tá? Sociedades tribais, menos, se a gente olhar para a questão da própria estrutura social, são sociedades que não têm uma grande complexidade na sua estrutura social, como, por exemplo, obviamente, né, em comparação com o próprio Império Romano, tá? Então, sociedades tribais, vivem do artesanato, do comércio, tem lideranças, tem chefes, e há um grande apreço, inclusive, dos membros dessas tribos, dessas sociedades, a essas lideranças, a esses chefes, há uma relação muito próxima. A sociedade é patriarcal, então se desenvolve a partir da própria família, né? O núcleo é familiar, família centrada na figura do homem, né? Então, são características interessantes e importantes aqui. Vamos lá novamente para o quadro. Em termos de religião, você tem o politeísmo, tá? Politeísmo, um panteão de deuses, E depois, quando eles vão se convertendo ao cristianismo, ou vão tomando contato com o cristianismo, eles tomam contato com uma heresia, que é o arianismo, tá? O arianismo é uma heresia que foi duramente combatida ali pelos primeiros padres da igreja no movimento que a gente chama de patrística, tá? Como eu disse, sociedade patriarcal, e há algumas transformações também após o contato com os romanos, né? Então, aos poucos, há algumas transformações que vão acontecendo justamente porque tem contato com uma sociedade que é mais complexa, não é uma sociedade que tem uma hierarquia e uma estrutura administrativa bastante, né, bastante complexa, né?
em relação à própria sociedade dos povos germânicos, e há algumas transformações, vão ocorrendo algumas transformações também, não é? Desses povos germânicos quando se tem contato com essas características dos romanos, né? Essas características da sociedade romana, dos romanos, ok? Eu trouxe aqui para você, só a título de curiosidade, né? A gente fica vendo aí diversos filmes falando do Thor, e olha só, o Thor é uma divindade da mitologia germânica. Você sabia disso? Então, se você não sabe, agora você está sabendo, tá? Aqui você tem justamente a representação do Thor, uma ilustração e aí eu não vou saber ler, obviamente, né? Olafur, 1867, tá? Aqui é a obra, é o ano em que foi escrita a obra em que tem essa ilustração, né? Que eu retirei aqui para trazer para você, né? Então, o Thor, que é uma divindade da mitologia dos povos germânicos e que, por esse contato com os germânicos e por justamente haver essa troca, esse intercâmbio, né, das culturas, chegou até nós. Né? Chegou até nós e a gente tem uma série de filmes, inclusive, tratando do Thor. Migrações e invasões bárbaras. Bom, já que a gente conheceu ali algumas características dos povos germânicos, né? Povos germânicos que são chamados de bárbaros, não são todos, né? A gente tem outros povos que são chamados de bárbaros, mas os povos germânicos são diversos povos, né? Os visigodos, os ostrogodos, os francos que são extremamente importantes. Por quê? Porque a partir do reino dos francos você tem a construção do Império Carolíngio e na região do que hoje é a França, e é ali justamente que se desenvolve o feudalismo nos seus moldes clássicos, né? Então perceba aí alguns nomes que são mais familiares pra gente, tá? Então são povos germânicos, povos que adentraram pacificamente ao território do Império Romano, ou também, na verdade, depois invadiram esse território, tá? Então vamos lá, vou trazer para você agora uma citação, olha só, uma citação que vai nos permitir compreender, né, como que vai se construindo uma visão negativa, pejorativa acerca dos povos bárbaros, tá? Obra do Tácito, né, um romano chamado Germânia, capítulo 4. Olha só a descrição. Até o aspecto dos seus corpos, embora haja um grande número de pessoas, é igual em todos. Olhos azuis e ameaçadores, cabelos ruivos, corpanzes vigorosos somente ao embate. Não com a mesma firmeza suportam o trabalho e os afazeres, e muito menos toleram a sede e o calor intenso. Mas graças ao clima e ao terreno, habituaram-se ao frio e à fome. Olha que descrição interessante que você tem aqui, né? Interessante, feita por um romano. Tácito, descrevendo os povos germânicos. Por isso que aos poucos também você tem a construção, a partir, né, a partir do que está descrito aqui, a construção de uma visão extremamente negativa acerca dos povos germânicos e dos povos bárbaros, né? Como se eles fossem como se eles fossem civilizados, como se eles tivessem determinadas características corporais relacionadas com o trabalho, enfim, tá? Então é por isso que eu trouxe aqui para você, tá?